Pronto, tá gravando agora. O probleminha aqui, não sei se era com a internet, demorou um pouco a começar a gravar. Vou só relembrar a nossa conversa da última aula. A gente definiu aqui um exercício para que vocês fizessem uma discussão na sala hoje, né? Eu também, né? Na verdade, era uma estratégia era que vocês lessem para a gente fazer a discussão entre vocês. Mas, como sempre, né, tem uma parte que a gente tem que apresentar e introduzir o capítulo, a sessão, para poder a gente dar andamento. Fazer aqui o compartilhamento só um minuto. Estão vendo aí, né? A gente segue naquele e-book, naquele mesmo livro ainda. Na aula passada a gente discutiu esses itens do e-book na seção 2.4.2, né? Essa daqui, se não me engano. A gente estava discutindo. Só um minuto. A gente discutiu essa sessão aqui, né? Métodos de procedimentos. Aí a gente discutiu rapidamente o que seriam esses métodos. Vimos alguns exemplos em alguns desses casos. E no final tem um quadros teóricos de referência, se não me engano, que a gente. Vou clicar nele aqui apenas para a gente. Deixa eu ver. O quadro era esse. Certo? E ele encerra essa discussão do capítulo 2. Eu destaquei que vocês poderiam apresentar, né? Poderiam ler essas sessões. E eu deixei lá para que vocês fizessem essa leitura, né? Eu até postei aqui no. Acho que foi no Google Sala de Aula. Ler a página 40 do e-book. Quadro de referência. Ler a página 40 do e-book. Quadro de referência. Foi o exercício que eu deixei, vamos dizer assim. Então, a página 40 é essa, certo? É essa página aqui, onde a gente tem esse quadro. Página 40. O quadro, ele tem aqui o que seria esses nomes, essas definições aqui, que seriam essas que a gente tem que destacar aqui, porque essas palavras eu até mencionei que elas iriam aparecer várias vezes no longo do curso, então seria importante que vocês vissem. Certo? Só voltar aqui na sala. Tá tudo ok aí, né? Tá todo mundo me ouvindo, né? Tá normal o áudio, né? Sim. Beleza. Vou voltar para lá. Vou deixar o webcam só porque eu preciso chegar mais perto do microfone, aí fica a imagem um pouco ruim. Porque assim eu posso me distanciar um pouquinho mais do computador para poder ficar mais próximo do microfone. Aí eu vou alternando, uma hora eu ligo, outra hora eu desligo. O importante não é a minha imagem, é a imagem do livro. Bem, assim, a gente quer encerrar a sessão 2. Eu disse que talvez a gente só discutisse esse quadro bem breve. Na verdade, eu nem queria discutir, eu queria apenas que vocês fizessem essa leitura, já para a gente entrar nessa sessão 3, certo? E a pesquisa científica. Mas, para não dizer que a gente não discutiu, né, vamos falar um pouquinho só para 10 minutinhos aqui, né? Seria interessante que vocês participassem, né?
comentando, né, um pouco dessas definições, como a gente tem feito. Sempre alguns alunos têm se mostrado à frente de comentar algumas coisas dessas. Então, hoje, se alguém quiser começar por livre espontânea vontade, tiver lido, né? Porque, assim, também como eu reforço, a gente tem que estar sempre lendo esse e-book para poder ter o acompanhamento da aula da forma correta, né? Se vocês só esperarem a explicação e não fizerem a leitura, fica um curso meio enfadonho, né? Se alguém quiser falar alguma dessas teorias aqui, não precisa ser a primeira. Eu posso iniciar, como dizia, Memórias Póstumas pelo introito, o funcionalismo, Tudo bem. né? É um nome bem sugestivo quando se fala funcionalismo. Para Emile Durkheim, sociólogo, ele foi o principal, o funcionalismo de Emile Durkheim. Há outras pessoas que trabalham com funcionalismo, mas a parte central do que ele diz é que tem uma parte em que ele diz o, o todo, o importante, perdão, o que é individual faz parte de um todo. Então, os fatos, você não pode associar um fato particular como se não tivesse relevância. Um fato particular, um acontecimento particular, ele faz parte de um todo. Só há um funcionamento, ele diz assim, ó, o pressuposto é de que toda parte do todo desempenha uma função. Então, para ele, o funcionalismo acontece da seguinte forma: tudo tem sua função. Então, se acontece uma determinada ação, deve ser observada, deve ser analisada, porque aquele fenômeno ele influencia de alguma forma o todo. E aí ele traz, Emile Durkheim, no seu funcionalismo, ele traz o fato social, que é definido em três aspectos: a aceitação externa, a generalização e a coerção. A questão externa é que quando eu chego, já existem determinadas coisas. Então, quando eu chego, já existe o mundo, né? Já existem os fenômenos sociais. A aceitação geral é quando você faz determinada coisa, há uma aceitação geral de seus colegas, do pessoal que está ao seu redor. E ele traz também o último ponto, que é a coercitividade. Quando você faz algo em que é diferente do que os demais acreditam, você vai ser repreendido por aquilo. Então, o funcionalismo de Emile Durkheim é mais ou menos por essa estrutura. Então, toda parte faz parte do todo. É um pouco repetitivo, mas foi assim que consegui compreender. Muito bom, tá certo. É isso, assim, nessa disciplina vocês não precisam ficar com vergonha ou com medo de falar em relação a uma coisa, mesmo que tenha dúvida, porque, assim, a intenção da disciplina é discutir, né, levantar essa discussão dessas coisas teóricas, principalmente. E, como muitas dessas teorias não são, assim, coisas que você vai manter na cabeça, que você tem de cabeça, que você tem uma definição, ou você tem uma memória, já que você não leu, nunca leu algo desse tipo. Diferente das disciplinas de matemática pura que a gente é acostumado a fazer, porque estamos acostumados a fazer, porque lá, apesar da disciplina ser nova, como a disciplina de análise, estruturas algébricas ou qualquer outra assim, embora os conceitos lá vão ser novos, mas os conceitos envolvem operações ou conhecimentos que vocês já tenham uma noção, né? Aqui é semelhante, mas, assim, a teoria de cada cientista, de cada estudioso aqui, você não conhece, mas a base pelo qual ele está explicando a teoria, você tem a noção, né? Então, no caso aí, o que ele está querendo falar, né? O que o Sérgio explicou aí é isso, né? A questão da importância de uma parte em relação ao todo, né? Então, o conceito em si você pode não associar que era desse tal funcionalismo, mas a explicação é clara de tal modo que a gente entende o que, é que ele quer dizer com isso, né? Queria que se alguma outra pessoa pudesse explicar essa daqui, ó, a hermenêutica, compreensão. Isso aqui em algumas correntes, né? Isso é bem
bem discutido, assim, bem falado, né? No caso aqui é apenas uma definição, né, do que seria. Porque, assim, esse quadro, ele é um resumo, então, o máximo que você poderia ter feito era ido atrás de um outro material, algum outro livro, alguma outra coisa, se você quisesse aprofundar um pouco, porque aí realmente é um quadro resumo, certo? Ele joga aí uma definição de uma coisa, associa a autores, né? Quem são os autores que têm isso como sendo uma referência, né? As referências que citam essa teoria, mas aí você pode desenvolver um pouco mais no texto se você for atrás do conteúdo em algum outro local. Aí é apenas para você guardar na memória mais ou menos do que ele quer dizer. Então, o Sérgio destacou aí principalmente essa última frase aqui, né, quando ele colocou o pressuposto é que toda parte do todo desempenha uma função. Ou seja, então, embora o todo seja o completo, vamos dizer assim, a teoria como um geral, mas as partes dela desempenham funções, e essas funções são importantes, né? Então, isso aqui destaca no que a gente pode chamar de funcionalismo. Nesse caso aqui, entre essas duas, também tem alguma frase, algum fator que destaca ou vai fazer você lembrar o que é essa palavra. Se alguém quiser mencionar essa daqui, né? Hermenêutica, apenas para comentar, para participar, né? Lembrando que a nota de vocês, a participação de vocês vai contar na avaliação, né? Assim, uma das coisas que eu vou fazer é utilizar essa participação de vocês nos encontros presenciais não, nesses encontros síncronos, né? Nessas aulas online, para a formação dessas notas. Então, é importante que todo mundo participe. Queria que alguém comentasse isso aí. Ninguém? Bom, uma frase que se destaca bastante aqui é essa primeira, a hermenêutica. ênfase no papel do sujeito da ação, certo? ênfase no papel do sujeito da ação. E reconhece a parcialidade da visão do observador. Ou seja, ao propor modelos de representação de variáveis e de tipos, busca a interpretação do significado das coisas. Mas eu destacaria essa primeira frase porque ele diz assim, ênfase no papel do sujeito da ação, certo? E reconhece a parcialidade da visão do observador. Ou seja, a parcialidade é quando você leva em consideração a visão daquela pessoa, ou seja, do observador da situação, né? Então, significa que aquilo ali não é considerado como totalidade do assunto, né? Como se fosse um encerramento de algum conteúdo daquela coisa, mas apenas uma parte, vamos dizer assim. Ele sabe disso e utiliza isso como parte fundamental para traçar nessa ênfase do papel do sujeito nessa ação, ou seja, então é uma coisa parcial, então ele leva em consideração essa visão do parcial do fenômeno como um todo, certo? Aí, essas outras partes aí eu não vou Professor, ficar lendo, para falar, desculpa. É o falar, senhor poder dar um exemplo relacionado à hermenêutica? sim. Vou aqui só fazer um zoom aqui para ficar um pouco maior, certo? Bem,
destacando essas duas primeiras frases, né, a ênfase do papel do sujeito da ação e reconhece a parcialidade da visão do observador. Então, uma coisa está totalmente relacionada à outra, né? A ênfase do papel do sujeito da ação. Então, a gente poderia pensar, por exemplo, deixa eu citar aqui um caso que seria... eu vou colocar um caso genérico, assim, que é geral, certo? Ou seja, ele não tem um particular. Suponha que você defina, assim, por exemplo, eu fosse definir aqui uma teoria, por exemplo, onde você, né, e eu estamos estudando aquela teoria, mas, no meu ponto de vista, eu acrescento algo que é apenas, vamos dizer assim, da minha visão daquele conteúdo, né, daquela teoria. Você está querendo desenvolver um conteúdo, mas sobre o meu ponto de vista, né, eu desenvolvo algo que é próprio da minha observação, certo? Então, não é que aquilo foi constatado, mas aquilo é observado por mim e que eu, vamos dizer assim, coloco aquela minha visão no trabalho. Aí o trabalho, no caso dessa hermenêutica, tenta o quê? Compreender esse ponto de vista do que eu estou colocando, considerando que o objeto que eu defini lá, a teoria que eu estou definindo, não é a minha opinião, mas que essa minha opinião, ela é levada em consideração, né? Porque ela tem o lado parcial, no caso da visão minha, certo? E a ênfase do papel do sujeito. Ou seja, eu, como sujeito que propus essa parte, então poderia ser destacado assim. Suponha que eu tenho essa teoria desenvolvida, mas sob o ponto de vista do pesquisador fulano e tal, aí coloca lá essa minha, assim, definição, esse meu ponto de vista, e ele é tido sempre dessa forma. Sempre que se toca num assunto, mas fulano de tal observa que, então um ponto de vista meu. Enquanto que o seu, por exemplo, poderia ser a mesmo conteúdo, a mesma ciência, mas sobre o seu ponto de vista destaca uma coisa um pouco diferente. Então é isso. Mas o que é importante aí é que nós estamos propondo modelos, certo? Nós, eu digo assim, eu e você, estamos propondo modelos e esses modelos, eles estão buscando interpretar o significado dessa teoria como um todo, que é essa segunda parte da frase que ele diz. Ou seja, quando você propõe esses modelos de representação de variáveis e de tipos, você está buscando, com esse seu ponto de vista e com o meu ponto de vista, interpretar o significado. É porque, assim, encontrar um exemplo bem específico, tem hora que foge, né? Você não lembra exatamente. Porque são muitas teorias e às vezes você que você pode misturar um exemplo com outro, então não vem à minha cabeça exatamente um exemplo particular. Aí isso que eu estou dando é um exemplo geral, certo? Um exemplo geral. Eu não poderia precisar agora um exemplo isolado, mas com essa explicação dá para você imaginar o que eu quis dizer, né? É uma teoria que tem um ponto dessa teoria, que eu tenho um ponto de vista, que você tem outro ponto de vista, e esses dois pontos de vista eles têm que ser colocados na discussão para tentar interpretar esses pontos de vista e explicar a teoria como um todo, certo? Se alguém tiver um exemplo bom aí, pode falar, porque às vezes alguém vem à mente um exemplo que facilite. Normalmente, é claro, isso pode acontecer em algumas ciências do que outras. Por exemplo, nas ciências sociais, talvez, na filosofia, por exemplo, né, onde existem essas correntes aí de filósofos, onde um pensamento de um e o pensamento do outro são sobre a teoria. É a mesma teoria, mas um tem um ponto de vista diferente do outro. E não quer dizer que eles estejam errados, eles estão os dois buscando a explicação para o fenômeno como um todo, certo? Talvez, deixa eu ver se eu poderia citar um exemplo aqui. Quando a gente fala quando a gente fala, por exemplo, pensando aqui num exemplo prático, né? Quando você pega
um historiador, supondo, vamos pegar um historiador, e você quer que eles expliquem ali, por exemplo, por que, né, ao longo dos séculos, suponha assim, dos séculos iniciais ali, da antiga Idade Média para cá, aí você pergunta sobre o ponto de vista, né, da explicação da evolução do cristianismo, por exemplo, ao longo desses séculos. Aí um historiador pode, em um determinado ponto, por exemplo, querer explicar uma mudança, por exemplo, ele está falando sobre o cristianismo, aí de repente ambos querem interpretar o avanço de outras religiões em relação ao cristianismo, ou pelo menos parte daquela do século, por exemplo, onde desenvolveu a cultura muçulmana, por exemplo. Aí, qual foi a influência dessa cultura muçulmana no cristianismo? Aí, os historiadores, obviamente, eles vão atrás de fatos históricos, claro, mas por se tratar de um período de muito tempo atrás, onde nem tudo que vai ser provado ali, ou pelo menos nem tudo que vai ser discutido, possa ser provado, porque não existe aquela prova material por fator tempo, aí vai dizer assim, mas para fulano de tal, acredita que o motivo era esse. Então, assim, pelas pesquisas que ele fez, ele vai ser levado a acreditar que o motivo dessa influência foi, ele vai explicar lá uma coisa. Aí já para o outro, ele vai dizer que na opinião dele, né, pelo que ele constata, é que o fato não é aquele desse outro pesquisador, vai ser uma outra visão, uma outra opinião. Nesse caso aí que eu citei, né, desse influência do crescimento da religião, eu falei do exemplo do cristianismo, né, a influência da cultura muçulmana na religião, o que isso influenciou no cristianismo, vamos dizer assim. Aí um deles pode dizer, né, que as guerras lá ocorridas durante o período da cruzada pode ter influenciado, ele vai talvez explicar o motivo de que a expansão, né, dos impérios lá orientais na Europa Ocidental durante os séculos 6, 7, aí talvez ele vá dizer que as guerras vencidas por um grupo em determinado local influenciou que aquela comunidade dominou durante tanto tempo e a outra religião diminuiu por conta disso, daquilo. Aí, até certo ponto, eles podem combinar de que eles têm pontos em comum históricos, mas quando passa para o ponto cultural, cada um deles pode não ter mais um objeto físico ali, uma coisa que possa ser provada. Então, vai para o campo da teoria. Aí um vai, não, teoricamente, acredito que o que influenciou foi os povos, não sei, de um determinado país. Aí o outro pode dizer, não, os povos da península, não sei de onde, que passaram um século dominando tal local foi quem influenciaram. Então, assim, até que se tem uma prova formal, né, aí são teorias defendidas por os lados, mas todas tentando, vamos dizer ali, explicar uma coisa como um todo, né, o fenômeno como um todo. Esse exemplo não ficou muito, não ficou muito bom, porque ficou muito, meio assim, meio teórico demais, mas é só para discutir um pouco sobre isso, assim, talvez deixar um pouco vocês imaginavam casos específicos, né? Que nós vamos ver depois de casos práticos, quando a gente estiver olhando os artigos na prática, tá? Ok, eu não vou mais demorar nessa sessão, não, porque já está com um tempinho aqui, vamos para outro capítulo. Porque, na verdade, esse quadro eu queria o dever de vocês. A atividade que eu estou deixando para vocês, eu estou percebendo que vocês não estão fazendo. Porque é ler para poder na aula a gente discutir, aliás, vocês discutirem, mas estou percebendo que poucos alunos estão se envolvendo com isso, tá? Vamos para essa parte 3, porque esse capítulo 3, ele é o capítulo anterior à nossa parte prática, certo? Que é o que é pesquisa na prática, né? Bem, aqui tem umas coisas bem interessantes.
que eu vou destacar, que, ó, nos cursos, né, que a gente tem, né, em todos os níveis, nós exigimos da parte do estudante alguma atividade de pesquisa, né? No geral, quando vocês estão aqui na graduação, os professores, às vezes, em alguns cursos, vocês fazem TCC, no caso nosso, a gente não tem, e, de repente, você não faz TCC, aí depois você vai fazer um curso mais lá para frente, onde esse curso você precisa fazer uma monografia, por exemplo. Aí você não fez TCC, mas aí você fez a disciplina de metodologia de trabalho científico. Aí o que que acontece? E tem um momento que você tem que se deparar com isso, né? Como fazer um trabalho científico, né? No caso, se você nunca fez nenhum desses tipos, ou TCC, ou monografia, ou um artigo científico, coisa do tipo, certo? Então, o que que acontece? Aqui ele está querendo explicar apenas o seguinte, que essa atividade, né, de pesquisa, ela tem sido quase sempre mal compreendida, certo? No sentido de que, quanto à natureza e a finalidade, por parte de alguns alunos e professores. Muito do que chamamos de pesquisa não passa de simples compilação ou cópia de algumas informações. Ó, preste muita atenção. Pesquisa, né, muito do que chamamos de pesquisa não passa de simples compilação ou cópia de algumas informações desordenadas ou opiniões e várias sobre determinado assunto. O que é pior, não referenciadas devidamente. Aqui tem uma parte teórica que é essa questão que eu acabei de falar. Por exemplo, ele deu um autor aqui, e para esse autor, né, a pesquisa é entendida tanto como um procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem, certo? Princípio científico e educativo, sendo parte integrante de todo o processo reconstrutivo do conhecimento. Então, assim, o que ele quer dizer nessa crítica aqui em cima é que quando você faz um trabalho que você só copia ali o que alguém fez, e você fez um resumo, ou pegou o texto, por exemplo, eu jogo esse livro aqui, vocês fizeram um trabalho copiado aí, tirando as páginas desse livro e jogando lá essas opiniões, praticamente copiaram o que está aí no livro, no máximo colocaram uma referência. Aí isso aí não é uma pesquisa, certo? Isso aí não é uma pesquisa.
Eu, eu falei com o José agora, ele vai voltar já. Minha internet caiu. Teve um problema aqui. Só um minuto, viu? Acho que voltou, eu tô conseguindo. Eu acho que ainda tá sob o meu comando ainda. É porque eu tenho começado a gravar, não sei se ele vai separar em 2 vídeos, eu não sei. Ah, só um minuto. Eu tava falando. Aí, porque assim, quando a gente fica exibindo a outra tela, eu saio dessa. Aí a outra tela não é no Google Chrome, certo? Deixa eu só voltar aqui, tá? Professor, mas de qualquer forma, se não me falha a memória, a gravação vai ficar salva no drive de quem começou. Não, ela Que era o fica. proprietário. Sim. Assim, ela fica, isso aí eu sei. Assim, em relação à gravação, suponha que quando eu saí, foi só eu que saí, né? Assim, obviamente, o problema da internet foi meu, então só foi eu que saí da sala, tá entendendo? Então, a gravação continuou com vocês aí. Inclusive, se vocês tiverem falado mal de mim, pegou na gravação. Eu não estava na sala, mas a gravação continuou. Aí eu voltei para a sala, na verdade. Eu não, eu apenas voltei. Então, assim, tipo, lá na gravação vai continuar. Vai ter um momento que vai mostrar que eu saí. Então, eu estava falando, eu parei de falar, mas eu voltei agora, entendeu? Então, assim, tanto é que quando eu voltei agora, a gravação estava continuando aqui, já estava gravando. É igual a vocês. Tipo, se um de vocês sair aí na gravação eu vou ver, fulano de tal saiu, mas depois se a pessoa voltar, aí reaparece aqui que você voltou. Bem, esses problemas acontecem, mas foi a minha internet, o problema foi a minha internet, eu percebi depois, porque tinha caído, eu não percebi, eu fiquei falando, aí o Samuel me avisou aqui, me mandou mensagem, aí eu percebi, quando eu olhei, era a minha internet que tinha caído. Aí eu estava esperando ela voltar para poder voltar à sala. Tudo bem, eu vou voltar aqui a apresentação. Eu estou apresentando aqui, não é no Google Chrome, então tem esses problemas. Assim, qualquer problema desse que acontecer, tipo, se o microfone estiver dando um problema, vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisem, certo? Pode até avisar no WhatsApp, no grupo também, que eu estou com o celular aqui do lado e o computador, consigo ver. É porque se você avisa pelo chat do Google Meet,
Às vezes eu posso não ver, não ouvir. Você escreveu algo, e eu também tenho que sair dessa página para abrir essa daqui do Google Meet, para vir olhar aqui se tem alguma coisa no chat, certo? E, enfim, então, se acontecer um problema desses, me avisem aí. Só recapitulando, né? Porque eu acho que talvez não tenha pego. Essa frase aqui, ó, a pesquisa científica é a realização de um estudo planejado, sendo que o método da abordagem do problema caracteriza o aspecto científico da investigação. Eu destaquei isso aqui porque é muito importante. Porque, ó, você tem que a pesquisa científica é a realização do estudo. Então, qualquer estudo desse, você tem o planejamento de como executar, só que o método com que você vai fazer, né, o método que você vai desenvolver para essa abordagem aí desse problema, é o que vai caracterizar o seu aspecto científico da sua investigação. Como aqueles exemplos que eu dei na aula passada, né? Se você estiver fazendo um problema estatístico, então você vai usar a estatística para fazer o seu problema, então o que vai caracterizar o seu método vai ser esse. Se ele é um trabalho totalmente experimental, né? O seu experimento é que vai conduzir como é que é seu tipo de trabalho. Se ele é totalmente teórico, ou seja, em cima apenas de teorias escritas, né, de livros, outros artigos, então ele vai ter uma outra cara. Então, cada uma dessas formas, vamos dizer assim, de que você vai desenvolver o trabalho é o que vai caracterizar como é que é esse trabalho. Mas no final de tudo, né, será que eu caio de novo? Não. Só que o mais importante, né, a finalidade é descobrir as respostas para as questões, independente do método, né? O método que você vai utilizar, independente do método que você vai utilizar, o objetivo é sempre o mesmo. Ou seja, um trabalho científico ele existe por qual motivo? Para resolver algum problema, para dar solução a algum problema, independente de qual seja ele, certo? Ele destaca isso várias vezes, ó. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para o qual o repertório de conhecimento disponível não gera resposta adequada. Ou seja, você precisa ir atrás, né, de responder esses questionamentos. Tá? Ok. Então, eu vou destacar aqui algumas outras coisas, né? Pergunta, o que é pesquisa? Certo? Então, essa pergunta pode ser respondida de muitas formas. Pesquisa significa, de forma bem simples, procurar respostas para indagações propostas, ou seja, essa seria a resposta mais simples possível. A pesquisa, da maneira mais resumida possível, seria isso, ou seja, é a procura de resposta para indagações propostas, certo? Ou seja, pesquisar, então, é a busca de conhecimento como um todo, certo? Então, o que a gente destacou lá no começo, né, nas primeiras aulas, aqui, ó, nós pesquisamos a todo momento, só que no nosso cotidiano, mas certamente não fazemos sempre de modo científico. Ou seja, isso aí é uma coisa bem importante que a gente falou até lá numa das aulas aí. Tudo é feito do modo científico, utilizando o método científico, o modo científico de pesquisar. Não, porque como a definição de pesquisa é tudo que você faz para a busca de conhecimento e resolver problemas, mas nem sempre, né, você faz isso usando os métodos científicos, né? Pode estar resolvendo problemas diariamente, um problema seu que você tem aí, mas porque você está numa pergunta e está atrás de uma resposta, não quer dizer que você tem que fazer um método científico para resolver sua pergunta. Não é assim, porque sua pergunta, sua indagação aí não necessariamente precisa de um método científico para resolver. A pesquisa científica, né, a pesquisa com essa palavra na frente, científica, aí sim, é a pesquisa que precisa de um método científico. A palavra pesquisa como um todo é isso que ele definiu aí, né? A pesquisa é a procura de respostas para indagações propostas, mas quando você fala na pesquisa científica, aí sim, você vai precisar dos métodos científicos para responder essas perguntas, tá certo? Ok. Então, isso aí, assim, de uma forma resumida, o que é a pesquisa na prática, né?
Então, vamos lá. Como lá no começo ele dizia que pesquisar é ir atrás de resolver um problema, mas que você precisa ter um planejamento, então a pesquisa é planejar. Ou seja, antever toda a série de passos que devem ser executados, né, para você chegar a essa resposta. Então, você vai ter uma questão, mas você vai ter que ter um passo a passo para tentar responder, né? Esses passos, ou etapas, né, do jeito que ele fala, eles devem ser percorridos dentro de um contexto. No caso aqui, ele destaca que precisa de condições de trabalho, você precisa ter tempo disponível para a sua realização, você tem que ter o espaço onde ele vai ser realizado, os recursos materiais que serão necessários e os recursos humanos disponíveis, certo? Então, não dá para se fazer uma pesquisa sem se pensar nessas 4 coisas aí. A questão do tempo, você vai ter tempo para fazer, um tempo no sentido de dedicação de dias e talvez um prazo estimado para realizar essa pesquisa, talvez. O espaço é onde você vai fazer isso, né? Onde é que você vai fazer isso? Os recursos é o como, né? O que você vai ter que utilizar para responder a esses quesitos, né? E recursos humanos é com quem, né? Com como você vai contar com as pessoas para para esse fim, certo? Aí existe aí alguns pontos para destacar. Nessa seção todinha aqui, ó, essa seção 3.2, ele vai destacar os aspectos éticos da pesquisa científica, certo? Aqui, uma seção, você sabe o tamanho dessa seção, né? Porque assim, eu quero sempre intercalar umas coisas com outras, né? Tipo, umas coisas que eu explique com outras que vocês expliquem. Características da pesquisa científica, né? Essa seção todinha aqui é importante, não dá para pular nada. Tudo aqui tem que ser discutido. É um capítulo bom de ler, isso. Porque assim, ele não é cheio de teorias, definições, são coisas práticas. Por exemplo, vou destacar logo aqui esses aspectos éticos. Porque os aspectos éticos, como o nome mesmo diz, o que é que você vai pensar por ser ético? O que significa falar de ética na pesquisa científica? Então, é você ver a conduta humana, ou seja, a ética é a ciência da conduta humana. É o princípio sistemático dessa conduta correta, certo? Então, o que acontece aqui é que a gente vai destacar quais são os pontos que a gente destaca nessas condutas que são no processo de pesquisa que são pontos éticos, vamos dizer assim, certo? Meu notebook tá precisando de colocar vai já precisar colocar na tomada. Vamos lá. O que é conduta moralmente correta, certo? O que é a conduta moralmente correta? É aquela conforme com as ideias prevalentes de conduta humana. Por exemplo, a ética na pesquisa indica uma conjunção de conduta e de pesquisa, que traduzimos como conduta moralmente correta. A ética na pesquisa indica que o estudo em questão deve ser feito de modo a procurar sistematicamente conhecimento por observação, identificação, descrição. Mas aí o que é que acontece? Como vocês já devem estar esperando, né? O que é que vocês estão esperando por essas questões éticas? São princípios e as implicações desses princípios, que ele vai destacar aqui alguns. Por exemplo, quando se pratica pesquisa, é indispensável pensar na responsabilidade do pesquisador no processo de suas investigações e seus produtos. Ou seja, então ele tem que ser responsável pelo que ele vai fazer. E os resultados que vai ser obtido ali. Então, nesse sentido, a honestidade intelectual é um fator indispensável aos pesquisadores. Ou seja, ele tem que ser honesto no que ele está fazendo, né, para poder respeitar, vamos dizer assim, os conhecimentos já pré-existentes, por exemplo, no ponto de vista que vocês vão ver aqui, não se apropriar
intelectualmente de uma obra já feita por terceiros, né, que destaca aqui, ó, apropriação indevida de obras intelectuais de terceiros é um ato antiético. Por exemplo, você pegar lá uma teoria já está pronta, uma opinião, um desenvolvimento de uma coisa, e se utilizar como sendo seu, né? Isso é antiético e é qualificado como crime de violação do direito autoral pela lei brasileira. Então, se você pega uma coisa que já está patenteada, por exemplo, já está provada por artigos por um autor, e você utiliza aquilo como sendo você que fez, então isso aí é crime de violação de direito autoral. Então, é antiético, uma prática antiética, certo? Outra coisa, o pesquisador deve mostrar-se autor do seu estudo, da sua pesquisa, com autonomia e com respeito aos direitos autorais, sendo fiel às fontes bibliográficas utilizadas no estudo. Ou seja, você pode utilizar dos outros, do conhecimento dos outros, mas desde que você tenha autonomia na parte que você fez, né? Ou seja, destacar a sua contribuição e respeitar os direitos autorais, ou seja, mencionando e dando crédito àquelas partes que você se utiliza, que não são suas, né? Aí umas coisas complementam a outra, ó. É considerado plágio a reprodução integral de um texto, sem autorização do autor, isso aqui constituindo assim um crime de violação de direitos autorais. Então, ó, essa palavra aqui, ó, essa frase inteira, crime de violação de direitos autorais, ela está bem explicada aí. É quando você se utiliza de uma coisa de outra como sendo sua, certo? As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, eu ainda vou dar uma aula totalmente sobre isso, sobre a BNT, vai existir aí um momento que nós vamos falar uma aula inteira sobre isso. Elas orientam a escrita e informam como proceder na apresentação dos trabalhos acadêmicos, certo? E científicos, sendo suas regras recomendadas a todo pesquisador para ter seu trabalho reconhecido como original. O que ele quer dizer com isso é, dependendo de onde você vai escrever o seu trabalho, existe lá umas normas que você tem que seguir, certo? Então, o que ele quer dizer é que se você não seguir aquelas normas, aquele seu trabalho não vai ser considerado, vamos dizer assim, não vai ser, não vai estar nos padrões adequados, né, estabelecidos. No caso brasileiro, você tem aí a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas existem outras associações. Então, se seu trabalho está enviado à sociedade americana, por exemplo, né, nos Estados Unidos, então as normas lá vão ser outras, não são a da ABNT, como não está dizendo, é a associação brasileira. Então, se esse trabalho é endereçado à comunidade brasileira, ele deve seguir a associação brasileira. Se for em outras associações, deve seguir a dessas outras associações, tá bom? Ok. Tem umas partes aqui que eu acho desnecessário. Eu vou até pular um pouco aqui e passar para essa sessão. Assim, porque eu não vou ficar aqui lendo por a sessão e tem umas partes que não são tão importantes. Eu estou destacando sempre o que eu creio ser o mais importante no livro, no texto. Então, quando eu não falo de uma outra parte, não quer dizer que você não precise ler, não quer dizer que não tenha informação importante. Tem. Deve ter informações importantes aí, certo? Eu vou só mencionar aqui uma coisa. Ele fala aqui da resolução CNS 196. Só não estou lembrado aqui. Essa resolução CNS 196, deixa eu só me lembrar aqui onde é que ele define lá em cima. Acho que ele definiu lá em cima. Não sei se foi aqui ou foi no outro livro. Eu não estou lembrado se o CNS está referente a uma sigla. Não tô recordando disso agora. Enfim, a gente vê isso. Fica como tarefa vocês procurarem isso. Mas essa resolução aqui, ela está dizendo aqui que essa resolução é considerada uma recomendação ética e não uma lei.
é só porque existem algumas coisas que são recomendações e outras que são leis. Então, são coisas distintas. Então, a recomendação é para que você siga aquela recomendação para poder estar em acordo com as comunidades, mas não quer dizer que é obrigação. Ou seja, no sentido de que se você violar aquela recomendação, você não está cometendo um crime. No caso ali, em cima, que a gente viu aquele crime de violação dos direitos autorais. Mas você está infringindo apenas a recomendação, então não uma lei, não é um crime, vamos dizer assim. Então isso não torna mais ou menos relevante. O fato é que alguns periódicos, como a gente chama as revistas científicas, são chamadas às vezes de periódicos, e os eventos científicos nacionais e internacionais têm solicitado a comprovação de que o trabalho foi aprovado previamente por um comitê de ética em pesquisa. Então, assim, só observação. Existem comitês de ética de pesquisa que eles analisam os trabalhos feitos por pesquisadores para saber se aquele trabalho viola alguma dessas recomendações ou alguma dessas leis. Ou seja, para saber se o trabalho tem alguma coisa antiética. Então, existem esses comitês. Normalmente, esses comitês eles são mais usados em ciências que envolvam dados de pessoas, ou então ciências experimentais, né? Coisas como na genética, na biologia, enfermagem, essas áreas assim, às vezes precisa passar por esse comitê de ética, porque a pesquisa envolve pessoas, no geral. Mas em algumas outras ciências, como na matemática pura, isso não existe, né? No máximo é verificar a questão do direito autoral. O comitê de ética iria se resumir apenas verificar a autoria, a originalidade do trabalho, sem haver plágio, sem haver violação do direito autoral, certo? Mas em outras áreas não. O comitê de ética ele vai analisar coisas a mais. Depois a gente pode discutir aqui o que seriam essas coisas a mais, certo? Aí aqui ele vai falar um pouco dessa resolução CNS 96, ele vai falar um pouco aqui, e ele vai explicar um pouco como é que funciona, né? Eu deixaria como exercício aqui para vocês lerem essa parte, porque assim, ela não é tão importante para a gente, mas é importante que vocês saibam que existe, tá? Eu acho que eu pulei uma coisa aqui, não. É as características da pesquisa científica. Vou começar essa sessão, mas não vai dar tempo para terminar. A pesquisa científica é uma atividade humana, o objetivo é conhecer e explicar os fenômenos, fornecendo respostas às questões significativas para a compreensão da natureza, certo? Então, o termo pesquisa, muitas vezes, é usado indiscriminadamente, confundindo-se com o simples indagação, procura de dados ou certos tipos de abordagem exploratórias. A pesquisa como atividade científica completa é mais do que isso, que é aquilo que eu tinha comentado antes, pois ela percorre, né, desde a formulação do problema até a apresentação dos resultados. Então, aquele coisa que está dito lá em cima, né, sobre a pesquisa, que é fazer perguntas que você vai atrás da resposta utilizando um método, é uma forma genérica de você resolver, de você falar o que seria a pesquisa, mas a pesquisa em si, ela envolve tudo isso aqui, a formulação das perguntas, um método, um planejamento e a apresentação de dados. Então, ele coloca aqui fases, né, fases que vocês vão poder encontrar na pesquisa, que é desde a preparação da pesquisa, que é a seleção, definição, delimitação do tema, problema que vai ser investigado, o planejamento dos aspectos logísticos, né, que você vai fazer. Logístico tem a ver com as datas, tem a ver com os lugares, coisas assim. A formulação das hipóteses e da construção das variáveis, ou seja, das mudanças, das nuances que vão aparecer no trabalho. Também tem o trabalho de campo, quando ele envolve dados, coleta de dados. Acho que tem alguém escrevendo no chat, né? Não. Só me confundindo aqui. Tem o processamento de dados. O processamento de dados é quando você parte da parte prática para colocar os dados lá no computador, no papel, né? Sistema, que é a classificação dos dados. Quando você só pesquisa, você está fazendo aí a pesquisa de campo,
tá escrevendo, colhendo, mas depois você vai ter que chegar num local que você vai organizar isso. Isso é o processamento. A análise e a interpretação é estudar essa etapa anterior. Você vai estudar essa etapa anterior. E a elaboração do relatório seria a parte final, né? Quando ele já está mais ou menos pronto, escrever, analisando isso que foi feito nas etapas anteriores, para chegar a uma conclusão, certo? Então, seja qual for a natureza de um trabalho científico, ele precisa preencher algumas dessas características, né? Para ser considerado como tal, certo? Essas características são assim, ó. Primeiro, ele tem que discutir ideias, fatos relevantes relacionados a um determinado assunto. Óbvio, ele não vai falar uma pesquisa sobre um assunto onde ele vai ficar falando algo irrelevante, que não vai fazer acréscimo nenhum ao problema. Então, tem que ter objetividade. O assunto tratado é reconhecível, claro, tanto que para o autor quanto para os leitores. Você não vai escrever de uma forma que ninguém vai entender. Tem alguma utilidade, seja para a ciência, seja para a comunidade. Então, ele tem que ter alguma utilidade em algum local. Seja que, por mais que naquele exemplo que eu falei, que na matemática existe teorias a quais a gente prova resultados teóricos, mas não existe uma aplicação prática visível ainda agora bem clara, mas não quer dizer que aquele trabalho não tem aplicabilidade na matemática. Ele tem na teoria da matemática teórica, certo? Ou seja, a comunidade exige que aquele resultado seja provado, porque há necessidade, porque não foi feito. Mas a aplicabilidade já é outra história, ou seja, saber se aquilo vai se encaixar em alguma teoria de explicação, assim, vamos dizer assim, prática, aí já é outra história. Demonstra, por parte do autor, o domínio do assunto, ou seja, se o autor sabe passar, né, a explicação do que ele fez ali, né, obviamente, tem que dizer algo novo, ele não pode lançar um trabalho que não diga nada de novo, apenas, senão não é uma pesquisa no sentido, seria apenas um estudo de uma coisa já feita. A pesquisa, ela se caracteriza muito por isso, pela inovação, lançar algo que ainda não foi feito, claro, senão não seria. Indica com clareza os procedimentos utilizados, você tem que ter claridade no que está sendo feito, e tem que fornecer os elementos que permitam verificar, ou seja, não pode ficar obscuro, você jogar uma coisa lá que você não prove de forma que fique claro para os outros entender o que você fez, você não pode só jogar e não explicar, tem que jogar e explicar de tal forma que as outras pessoas possam entender e possam verificar que o que você fez está certo. As pessoas podem aceitar, constatar e podem, elas vão verificar para saber se elas aceitam ou se contestam, ou seja, você fez e jogou lá, mas tem que dar o caminho para que as pessoas possam verificar se está ok ou não. Documenta com rigor os dados fornecidos, de modo a permitir a clara identificação das fontes utilizadas. Ou seja, tem que organizar de tal modo que o que você utilizou para a pesquisa, você tem que deixar bem identificado para que aquelas pessoas que querem verificar o que você fez, elas possam encontrar esses dados onde você está dizendo que colocou. Por exemplo, você não pode citar um artigo, um trabalho lá que ninguém nem conhece, que ninguém nem sabe onde é que está. Aí como é que a pessoa quer verificar se o trabalho é real, é válido? Como é que ele vai encontrar a fonte que você citou, se você citou uma fonte que ninguém conhece, que não existe, né? Então, as fontes têm que ser claras, a indicação. Comunicação dos dados é organizada de modo lógico, ou seja, dedutivo. Então, você tem que mostrar de onde saiu ou indutivamente, ou seja, tem que ter aquele encaminhamento lógico que a gente discutiu lá no começo, dos métodos indutivo e dedutivo. E, por fim, é regido de modo gramaticamente correto, ou seja, você tem que utilizar de uma linguagem que esteja correta na escrita, seja em português, inglês, espanhol, não importa a língua, certo? Que esteja estilisticamente agradável, ou seja, tem que seguir um estilo. Normalmente esses estilos vão ser de acordo com a revista onde você coloca o trabalho, ela que dita mais ou menos o modelo, certo? E fraseologicamente claro, ou seja, terminologicamente preciso, ou seja, tem que ser uma linguagem
clara e precisa, certo? Bem, é isso. Então, aí são os pontos de destaque do trabalho. Nesse capítulo 3, nós estamos vendo mais ou menos como é que é um trabalho na prática já. Então, aqui não é um trabalho prático ainda, mas é um estágio antes. Ou seja, ele está explicando como é que deve ser. Nas aulas que vão aparecer pela frente, a gente deve abrir um artigo desses, eu vou expor um para vocês, e vou mostrar mais ou menos como é que funciona na prática, pegar um modelo feito e tentar identificar todas essas coisas que estão aqui, ó, certo? Claro, a gente tem que começar com um artigo simples, mas a gente vai ver várias plataformas com artigos de vários tipos, e alguns mais complexos do que outros, tá certo? Bem, na próxima aula a gente continua. Acho que eu vou encerrar por aqui, certo? Acho que eu vou parar aí na seção 3.3. Eu sugiro que vocês leiam essas partes que eu não falei hoje. Eu saltei um pouco aqui na sessão anterior. É na hora que a bateria está acabando. Então vocês dêem uma olhadinha aqui nessa sessão que eu fiz alguns saltos, certo? E na próxima aula a gente discute a 3.4. Pergunta, alguma questão? Professor, quinta-feira terá aula? Bem, pelo calendário eu acho que não. No calendário de 25 acho que é um estadual, que é a Carta Magna, se não me engano. Isso. Até onde eu sei, é um feriado estadual, né? Eu creio que não. Porque, por exemplo, amanhã é feriado em Juazeiro, mas esse feriado não está constando no calendário. Como as aulas são online, então, e é só em Juazeiro, e os alunos aqui são de vários lugares, então é como se tivesse quem está em Juazeiro seria feriado, mas quem não está, não é. Então amanhã não tem nada no calendário que impeça, então amanhã é dia de aula. Já a quinta é um feriado estadual, assim como foi sexta-feira, dia de São José. Então, se não tiver nenhuma determinação dizendo que é para dar aula, então não deve ter aula na quinta. Vai ter um momento que eu vou colocar umas aulas gravadas, né, as assíncronas. Só que eu não vou colocar agora, porque no momento não faz muito sentido eu colocar essas aulas assíncronas, já que nós estamos nessa parte que eu estou apresentando o e-book, né? Eu estou explicando o que está lá escrito, lendo basicamente e explicando para vocês. Mas quando nós chegarmos na parte prática, onde eu vou construir um trabalho, abrir um Word, abrir o Overleaf e gravar coisas assim, aí vai fazer sentido eu gravar umas aulas desse tipo e jogar lá para vocês. Até porque vocês viram aí que saiu uma resolução falando sobre a questão do registro das aulas síncronas e assíncronas, que a gente tem que ter no mínimo 50% das aulas síncronas, que são essas que são feitas assim, online e ao vivo. Agora, no mínimo, né, 50, talvez vá ter mais do que 50. Mas as outras vão ser completadas através de vídeos gravados, por exemplo, né? Então, assim, eu poderia gravar uma aula e colocar na quinta-feira, se fosse o caso de não ter aula quinta-feira, por causa do feriado. Mas na turma de vocês não vai fazer muito sentido. Na de cálculo numérico, que é outra que eu tô, faz sentido, porque tem umas contas lá, uns exemplos, umas coisas que eu posso fazer e mostrar. Na de vocês, se eu for explicar esse assunto que eu parei hoje, eu vou estar lendo e explicando lá uma aula. Então, é melhor fazer isso com vocês assistindo na hora do que gravando. Mas quando a gente tiver nessa parte que é de elaborar, mexer no overleaf, coisas assim, aí faz sentido eu gravar a explicação, dizendo como é que se faz na prática, e jogar o vídeo para vocês assistirem sem precisar ser atividade síncrona, tá? Bem, é isso. Tá certo, então. Vou interromper a gravação agora, certo?